a assistir e vamos para a nona aula, o nono estudo relativamente aos dons espirituais. Portanto, o desafio é que nós possamos não esconder e despertar realmente para estes dons e termos este conhecimento de todos os dons. Apesar de todos eles, nós somos desafiados a podermos pôr em prática um pouco de todos eles, mas há alguns em que o Espírito Santo vai trabalhando de uma forma espiritual ou de uma forma sobrenatural, em que realmente Ele assim o faz para edificação e bênção realmente da sua igreja. Portanto, esta nona aula vamos abordar um pouco já na continuação dos dois últimos dons que falamos. Não sei se alguém se recorda qual foram os dois últimos dons. Aqueles que estão em casa, se quiserem também escrever, se recordarem. E aqui, alguém se lembra? Hospitalidade e dar. Ok. Portanto, dar, contribuir e hospitalidade. E então, nessa mesma onda, nesse mesmo rumo, nós temos aqui outros três dons que são, de certa maneira, próximos ou são um pouco, podemos dizer, familiares ou primos relativamente a essa hospitalidade e a dar. Portanto, nós podemos quase o contribuir, a hospitalidade, o serviço, os socorros, a misericórdia, todos estes dons, de certa maneira, estão associados realmente ao bem, realmente também do próximo e são, de certa forma, semelhantes, mas vamos estudá-los um bocadinho aqui mais em concreto e vermos algumas das diferenças. Portanto, vamos começar primeiramente pelo serviço, onde encontramos esta passagem relativamente aqui em Romanos, no capítulo 12, todos eles falam aqui muito, no capítulo 12 de Romanos, onde o apóstolo Paulo está a falar à igreja de Roma e a abordar realmente estes dons. E aqui no versículo 7 diz: quem tiver o dom de servir os outros, que sirva. Mais uma vez só relembrando que o serviço não é só para quem tem o dom. Portanto, todos nós temos a responsabilidade de exercer todos estes, um bocado destes dons, temos que pô-los em prática. Mas Deus vai chamando determinadas pessoas mais específico para determinadas dons, para determinadas atividades, para algumas funções, mas todos nós somos desafiados a sermos servos, a podermos realmente servir os outros. E então fala-nos aqui o apóstolo Paulo deste dom, em que vemos que é a capacidade dada por Deus de identificar necessidades não satisfeitas relativamente a alguma tarefa relacionada ao trabalho do Senhor. Estas pessoas são pessoas muito práticas. Se nós estivermos a falar em teoria, em algo relacionado com a palavra de Deus, eles são pessoas que realmente não lhe interessa muito a parte teórica, mas são muito mais práticos. E vamos verificar, portanto, fazem uso de recursos disponíveis para suprir tais necessidades e ajudar a atingir os resultados desejados. Portanto, isto basicamente estamos a falar aqui sobre este dom, mas conforme o que eu estava a falar, todos nós somos chamados, e por isso é que é bom nós, ao estudarmos estes dons, porque há pessoas que vão ter vão se identificar claramente e dizer assim: olha, isto é minha cara. Portanto, vão ver algum dos dons e vão se identificar claramente. Eu identifico-me muito mais com este ou com aquele dom, mas todos nós devemos começar a exercitá-los de tal maneira a quem sabe que, se calhar, nós, ao pormos em prática, o Espírito Santo vai agir-nos em nós e nós vamos sentir, ou os outros vão sentir, realmente a bênção de Deus ao nós pormos em prática essas responsabilidades que todos nós como crentes temos que ter. Então, diz-nos aqui em Romanos 12:7, se serviço, em serviço. Basicamente é aqui que a tradução direta do grego, portanto, há pessoas que veem-se grego para poder perceber um bocado o grego, mas se nós olharmos com alguma atenção, nós verificamos que a palavra grega em cima, que o serviço significa diaconia,
nós vemos aquele sarrabisco ali, o primeiro, parece mesmo um D, não é? Portanto, se nós olharmos e fizermos algum esforço, aquele L minúsculo, se nós considerarmos aquilo o I, não é? Vemos dia, o A é exatamente igual ao nosso, não é? O K nós conseguimos ler e entender como o O, portanto, dia Q, e depois onde vemos o V é o chamado nosso N, portanto, diaconia. Portanto, torna-se às vezes fácil. Agora, eu acredito que se nós, ao irmos à Grécia e olharmos para o menu, vai haver muitas coisas que a gente olha para ali e não identifica, não é? Quer dizer, em muitas das folhas. Mas há muitas palavras que são a origem, ou seja, a origem de algumas nossas palavras vem também do próprio grego, e vemos aqui esta diaconia, que significa serviço. Portanto, a passagem principal com que lemos há pouco significa se serviço, em serviço. Portanto, então o que é que nós vemos aqui? Se diaconia, em diaconia. Portanto, nós ao vermos a passagem de uma forma completa, vemos um pouco antes, mas tendo diferentes dádivas, dadas de boa vontade, segundo a graça que nos foi dada, e começa a falar algumas delas, e depois fala se serviço, diaconia, em serviço, diaconia. Portanto, vemos aqui o verbo a ser posto em prática do serviço, que é esta palavra diaconia. Vemos aqui um exemplo relativamente a uma pessoa, Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aqui está um erro a dizer socorros, mas isto tem a ver com o respectivo serviço. Ou seja, estas boas obras está aplicada na mesma maneira à parte de diaconia, ou seja, de serviço, em que ela realmente era notável por aquilo que realmente fazia. Então nós vemos também outra passagem em Atos, vemos aqui, não é razoável, isto estamos a falar numa altura em que os apóstolos estavam a orientar a igreja, e começou a surgir um problema por causa das respectivas viúvas. Já falamos isto já numa aula para trás. E estas pessoas começaram, ou seja, os apóstolos disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para diaconisa, ou seja, para servir, este conceito de servir aqui às mesas. Isto, o objetivo é que eles foram depois escolher pessoas responsáveis para poder servir, enquanto que outros se dedicavam à palavra de Deus. Portanto, o dom de servir permite que aquele que o possui, reconheça coisas que precisam ser feitas. Se tivéssemos naquela altura, nós olhávamos que os apóstolos estavam interessados em anunciar a palavra, em se dedicar à oração. E começou a verificar realmente algumas das situações, e foi sugerido, olha, porque não possamos realmente retirar alguns homens e possamos que esses homens se dediquem a este género de serviço. Portanto, desta forma, nós verificamos esta implicação do serviço, que está aqui também associado, como o apóstolo Paulo nos revela aqui em Gálatas: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É este o desafio que nós verificamos, que este serviço, o amar o próximo, o servir o próximo, o pormos realmente aqui em prática, não é só de fazer determinadas coisas. Vemos aqui estas cargas um do outro, as pessoas de uma forma prática veem de que maneira podemos fazer algo para podermos o ajudar. E, nesse sentido, vemos que servir é o dom que expressa o amor de Cristo e não procura reconhecimento. Quando nós olhamos para um estabelecimento, às vezes há aqueles que estão a servir e às vezes está o patrão a tomar conta do chamado cash flow, o dinheiro que entra ou que sai, ou a analisar o estoque, se está tudo preparado para as coisas. E nós claramente vemos que é muito mais importante, já naquela altura o Senhor Jesus Cristo falou, e vamos ver aqui algumas passagens também sobre isso, é muito mais importante essas pessoas do que aqueles que estão a servir. Aqueles que estão a servir não são reconhecidos, ou seja, não têm aquele mérito. Aqueles que estão a servir à mesa, o patrão tem muito mais destaque do que aquelas pessoas que estão a servir. E aqui, quando nós fazemos o paralelismo para a igreja, o que é que nós verificamos? Verificamos que existem pessoas
que estão a fazer e que estão a trabalhar, mas não têm o tal protagonismo. Vamos ver aqui algumas situações. Portanto, não será exaltado por Deus por Deus no fim dos tempos. Portanto, se nós formos verificar aqui esta palavra, levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo, é um mandamento que nós temos para todos nós, não num sentido de fazermos isto, mas vemos o exemplo também de Cristo, que Ele realmente nos deixou, e isso para nós cumprirmos. Portanto, o dom de servir capacita a trabalhar nos bastidores de formas muito práticas. São pessoas às vezes que não gostam de vir aqui à frente, são pessoas que realmente às vezes têm vergonha, mas têm a capacidade de fazer, de pôr em prática muitas coisas. Portanto, e tudo isto é para suprir onde eles veem determinadas necessidades, aliviar sofrimentos e servir o corpo de Cristo. Vemos aqui o apóstolo Paulo quando fala aos Colossenses: e tudo quanto fizerdes, fazei-o do coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebeis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Esta mentalidade, estas pessoas estão sempre a pensar no sentido que não... o objetivo delas é que seja qualquer tipo de patrão, seja bom, seja mau, o patrão deles é o Senhor Jesus Cristo. E se Cristo nos manda realmente servir, mesmo com uma atitude humilde, eles estão a fazer isto no sentido que não estão a servir aos homens, mas estão fazendo isto como se estivessem a fazer ao Senhor Jesus Cristo. Nós vemos uma passagem também que fala-nos sobre isso, que perguntaram: olha, quando é que nós vimos-te a ti e quando é que nós podemos te dar de beber e fazer isto? E ele dá o exemplo: olha, tudo o que fizestes a um destes pequeninos, a mim o fazeis. Portanto, nós temos que ter esta mentalidade de o serviço não é para o A, nem é para o B, nem é para o que quer que seja, mas é para o Senhor. E então aqueles que têm o dom de serviço estão a pensar realmente desta forma. Portanto, o dom de servir capacita a trabalhar nos bastidores de formas muito práticas. Já vimos aqui este slide. Portanto, vamos ver agora alguns distintivos. Estas pessoas têm coisas diferentes das outras neste sentido. São pessoas que são engenhosas, são pessoas que oferecem soluções práticas, gostam de trabalhar sem receber agradecimentos e também muda os próprios planos com o objetivo de servir. É capaz de reconhecer rapidamente as necessidades de outros, normalmente antes de todos. E é diligente, é receptivo, pronto, disposto, autêntico e habilidoso. Estas pessoas é aquela situação quando nós dizemos: era preciso alguém para dar aqui uma mãozinha. São aquelas pessoas que gostam de fazer às vezes este tipo de situação. Portanto, pessoas que realmente têm uma visão de uma maneira mais prática. Alguns cuidados que também existe aqui. Não deve servir a outros com a motivação ou atitude errada. Há pessoas que gostam de servir, mas gostam de servir para dar nas vistas, portanto, gostam de fazer para ficar bem na fotografia, não é? Portanto, têm uma motivação totalmente diferente. Não devem ficar tristes ou decepcionados nem amargurados se os seus feitos não são reconhecidos. Portanto, o objetivo aqui não é agradar os homens, mas agradar o Senhor, como já vimos. E deve-se lembrar que esse dom é para Deus e para edificar o corpo de Cristo. Deve ter cuidado de não ficar excessivamente ansioso para suprir toda e qualquer necessidade e de decidir com sabedoria o que fazer e o que não fazer. Porque como esta é uma parte muito prática, às vezes estas pessoas são muito impulsivas e veem logo uma situação fácil e fazem. Às vezes temos que pensar o que é correto e o que não é correto. São alguns cuidados aqui, se devemos fazer ou não fazer algumas destas situações. Vamos ver aqui alguns exemplos. Vemos o que o Senhor Jesus Cristo disse: entre vós sou como aquele que serve. Vemos aqui este exemplo, conforme eu estava a dizer, isto não é só para
aqueles que têm o dom de serviço. Todos nós temos esta responsabilidade de sermos como o Senhor Jesus Cristo e de termos esta aplicação também prática de fazermos algo que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Vemos numa passagem logo aqui mesmo mais abaixo de Lucas. Portanto, aqui os discípulos estão a discutir quem é o maior, quem é o menor, portanto. E quando nós olhamos também, quando o Senhor Jesus Cristo, antes da ceia, que pegou realmente na água e numa toalha e começou a lavar os pés, tomou esta atitude realmente de servo para dar o exemplo também desta mesma maneira. Portanto, e aqui nos deixa isso, aquele que realmente quer ser o primeiro, seja o vosso servo. Sede vós semelhantes aos servos, quando esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento. Portanto, quando se vai a algum casamento, a gente aquilo não tem a data de início. A data não, a hora de início. Mas a hora de término nunca é aquela hora sempre questão fixa, não é? Portanto, e para nós podermos perceber a passagem, diz, para que assim que chegar e anunciar-se, possais abrir-lhe a porta sem demora. Felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Temos o exemplo também das 10 virgens, em que 5 eram vigilantes e outras 5 não eram. Portanto, vemos aqui essa mesma situação em que o que o Senhor realmente espera é que quando Ele vier, encontre também a sua igreja a servir. Esteja atenta, esteja vigilante. Com toda a certeza vos asseguro que Ele se vestirá para os servir. Fará que se reclinem ao redor da mesa e pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los. Imaginem realmente nas bodas do Cordeiro, todos aqueles que realmente creram no Senhor Jesus Cristo, em que iremos ter essa ceia realmente na sua presença. Imaginem o Senhor Jesus Cristo a vir pessoalmente conosco para nos servir. É desta maneira que realmente nós vemos aqui esta comparação sobre este dom e este desafio para todos nós possamos estar a trabalhar e estarmos empenhados neste serviço de edificarmos a igreja. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, diz o apóstolo Paulo. Portanto, desta maneira vemos aqui este dom de serviço. Já esta passagem já nos fala um bocadinho já no próximo, portanto, que é ao dom de socorros, em que vemos aqui em 1 Coríntios 12, 28. Uns estabeleceu Deus na igreja e depois começa a falar de alguns dons, e um dos dons que ele há mencionado em 1 Coríntios 12, 28 é exatamente este dom de socorros. Vamos então analisar o que é isto. É a capacidade dada por Deus para realizar tarefas necessárias e práticas que libertam, que suportam, que encorajam e que vão de encontro às necessidades de outras pessoas. Portanto, às vezes associamos muito isto de socorros, e que também é de uma forma prática, quase como os médicos ou os enfermeiros que vão cuidar mais da parte física, mas não é só. Portanto, temos aqui que são pessoas que conseguem também encorajar e, perante as necessidades das pessoas, conseguem tranquilizar, conseguem dar algumas orientações nesse sentido. Vemos aqui um dos exemplos, Febe, portanto, tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Portanto, encontramos aqui logo nos primeiros 2 versículos de Romanos 16, um destes exemplos. Portanto, é a habilidade sobrenatural de, sem egoísmo, suprir as necessidades dos outros, libertando-os para o exercício dos seus próprios dons. Coisas distintivas que estas pessoas têm são aquelas pessoas que veem as necessidades dos outros e suprem. Olha, eu vejo que tu estás
com este problema, trouxe-te isto. Olha, anda aqui a conversar um bocadinho, que eu estou a ver que não estás bem. São pessoas que se veem uma necessidade e automaticamente vão de encontro para o objetivo de suprir. Porque deseja ajudar. Normalmente estas pessoas não são egoístas, antes pelo contrário. Às vezes privam-se de coisas próprias delas e estão preocupados com os outros. Junta valor espiritual ao serviço prático. É disponível, voluntário, útil, fidedigno, leal, confiável e assume a atitude, seja o que for preciso. Basicamente é este o lema, no sentido que estas pessoas vivem muito neste sentido de poder prestar auxílio a outras pessoas. Se nós olharmos para a nossa sociedade, todos os enfermeiros e os médicos que fazem uma promessa no sentido de ajudar e realmente tentam procurar o bem-estar dessas pessoas, nós, se olharmos aqui na igreja, vemos realmente que são pessoas que estão com este interesse de querer ajudar outros, de querer ver essas necessidades espirituais, físicas ou psicológicas, ou que necessitam de desabafar, de conversar. São pessoas que têm esta realmente atitude dessa forma. Alguns cuidados. Portanto, deve estimar o dom, lembrando que fazer coisas práticas é uma contribuição espiritual para o corpo de Cristo. Acha difícil dizer que não, e às vezes temos que ter esta percepção que há determinadas alturas que a gente tem que dizer que não, e há pessoas que estão sempre dependentes de uma ajuda. Há pessoas que às vezes não precisam de ajuda, precisam é que saber como devem fazer no seu dia-a-dia, como devem tratar das coisas. E há pessoas que foram ou mal habituadas ou tiveram determinados tipos de ensino ou de educação em que estão sempre dependentes que os outros lhe façam as coisas. E às vezes é preciso dizer a algumas destas situações que não, e poder-lhe explicar e poder-lhe ensinar, porque aí sim está a ir de encontro às suas necessidades. E então torna-se difícil, porque são hábitos que a pessoa tem, em que na sua mentalidade ela fica sempre à espera, em vez de se desenrascar, por assim dizer, em vez de ela própria ter uma capacidade autónoma, fica a aguardar sempre e acha que é dever de os outros ajudarem. E então às vezes é este género de situações que convém e ter a capacidade, porque estas pessoas gostam de ir ajudar e gostam de ajudar, e depois torna-se ali uma dependência em que já não está a ajudar, está sempre ali daquela forma. E ajudar verdadeiramente é tornar a pessoa dependente. Imaginem o que era a gente ir ao hospital, eles dão apenas uma coisa para que a gente continue sempre no hospital. E se fosse um hospital privado para ganhar dinheiro, os médicos ficavam todos contentes. Olha, vou deixar... Não, mas os médicos têm que preparar as pessoas para poderem sair e terem vidas autónomas. Portanto, e desta forma nós temos aqui este dom que às vezes tem que se dizer que não. Necessita de responder às prioridades de liderança em vez de organizar agendas pessoais. A visão, às vezes, da própria igreja é mais no sentido de continuar, e às vezes estas pessoas estabilizam e ficam realmente nessa mesma posição. E é necessário, às vezes, andar para a frente e resolver as coisas no sentido de avançar desta forma. Alguns exemplos que nós vemos aqui. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais prestavam assistência com os seus bens. Vemos este exemplo, um dos exemplos mais visíveis, nós vemos a história do bom samaritano. E este bom samaritano realmente, quando viu aquela pessoa que inclusivamente havia inimizades entre os judeus e os samaritanos, e essa pessoa que é samaritana, quando viu o judeu que foi maltratado e que estava realmente na berma do caminho, automaticamente o que é que essa pessoa realmente fez? Socorreu,
prestou-lhes auxílios. Ele teve essa capacidade, e vamos falar mais à frente, também agora no outro a seguir. Também, além disso, ele desenvolveu misericórdia, portanto, sobre essa pessoa. Mas foi uma pessoa que, quando viu, enquanto que nós vimos o sacerdote e o levita, que passaram, não é? Portanto, se calhar eles estão preocupados com outro tipo de dons e outro tipo de situações, mas demonstrou claramente que os próprios judeus, nesse sentido, quando viram um dos seus a estar assim no caminho, não tiveram realmente esta capacidade de exercer isto, e foi preciso realmente o samaritano para o poder fazer. Portanto, vemos isso assim a parte dos socorros. Relativamente então ao terceiro, de misericórdia, também, que o bom samaritano também exerceu essa capacidade, vemos aqui certo samaritano, vendo-o, quando olhou para a pessoa à beira do caminho, o que é que vemos aqui? Compadeceu-se dele. De certa maneira, nós vemos, ou já vimos sempre pessoas, e este sentimento que nós vemos aqui, em que, conforme o que eu disse, todos nós, de uma maneira a nível do nosso talento, nós já vimos e vemos muitas pessoas que até prestam auxílios, pessoas que nem são crentes, que estão a prestar auxílios. Vemos muitas organizações que prestam auxílio aos outros, àqueles que realmente estão neste momento a ter problemas, ou de fomes, ou de guerras, em que vão auxiliar esse género de situações. Nós verificamos aqui esta palavra aqui, compadeceu-se dele. Todos nós temos que ter esta responsabilidade de exercermos misericórdia. Mas quando olhamos para a história do bom samaritano e vemos esta palavra compadeceu-se, e quando vimos ao ponto daquilo que ele fez, parem, quer dizer, ele teve toda aquela atenção, carregou essa pessoa, se calhar a partir dali já se deixou de ir em cima do jumento, e a partir daqui foi a pé, levou essa pessoa tratou realmente disso, e disse, se fosse preciso mais alguma coisa, que ainda viria novamente e pagava tudo o que fosse necessário. E são estas situações, às vezes sobrenaturais, que nós podemos ver de pessoas que, por ação do Espírito Santo, conseguem-se, mesmo até um totalmente estranho ou desconhecido, ou uma pessoa de uma outra nação, de um outro país, de uma outra cultura, até de culturas que a gente até acha que nos faz alguma repulsa, como o caso deste exemplo. Era assim que o Senhor Jesus Cristo contou realmente esta história, para que nós pudéssemos aprender aqui esta situação de misericórdia. Portanto, é a capacidade dada por Deus para ajudar os que sofrem ou estão em necessidade, proporcionando compaixão, cuidado que levam à ação. O dom de misericórdia permite ajudar os necessitados. Palavras de cuidado e de preocupação, bem como ações, ajudarão a edificar aqueles que possam ter problemas físicos, mentais ou emocionais. Portanto, este dom realmente é algo que nós verificamos que toca no nosso íntimo, e o Espírito Santo realmente trabalha em nós para que nós possamos agir dessa mesma forma. Vemos aqui também no livro de Romanos esse mesmo dom que vimos em 1 de Coríntios. Aqui Romanos 12:8 diz: quem exerce misericórdia, que o exerça com alegria. A palavra traduzida por misericórdia significa mostrar compaixão, sentir simpatia de coração. Portanto, às vezes, nós lidarmos com pessoas que estão num sentimento mau, que estão realmente a passar por dificuldades, por determinadas situações, esta parte da alegria é algo que para muitos traz alguma repulsa. Nem toda a gente consegue agir às vezes deste género de situações, mas principalmente
comparado com o outro que nós estávamos a ver de socorros, a nível de diferença. Esta misericórdia vai muito mais além porque demonstra amor e principalmente perdão. E aqui a grande diferença é que nós às vezes podemos ajudar aqueles que nos são próximos. Mas a misericórdia, e quando nós olhamos para as misericórdias de Deus, nós verificamos que um dos sinónimos, basicamente, que nós associamos é a parte do perdão. Porque significa que nós temos falhado de uma forma constante ou de uma intensidade tão grande e que Deus, pela sua misericórdia, nos amou e nos perdoou. E quando nós agimos com misericórdia, vai muito mais além com a outra situação dos socorros. Porque significa que a outra pessoa do outro lado fez coisas para conosco de uma forma consistente ou de uma forma realmente significativa. Estas pessoas realmente mostram bondade sincera ou compaixão. Não fica indiferente para com os marginalizados. É capaz de ficar paciente em pé de alguém no seu sofrimento. Serve em circunstâncias muito difíceis e faz-lo com alegria, como vimos aquela passagem ali. E é esta dificuldade é que, enquanto para uns isto custa, ou não conseguimos fazê-lo, ou não conseguimos desenvolvê-lo, por isso é que vemos a palavra de Deus a nos dar o exemplo realmente das misericórdias de Deus, para realmente nós também pormos em prática isso para com os outros. Da mesma maneira que realmente nós perdoamos os outros, Deus também nos perdoa da mesma forma. Portanto, se nós queremos que Deus nos perdoe, nós temos que perdoar os outros, temos que exercer esta misericórdia, temos que existir esta compaixão. E desta forma, há pessoas que até o fazem, mas ou fazem contrariados, ou com muita dificuldade. Mas as pessoas que têm este dom fazem realmente com alegria, porque acham que é assim que deve ser feito. A partir do momento que é quebrado a inimizade, que é quebrado realmente a provocação que gerou-se, os problemas que gerou-se, e a partir dali houve paz, houve amor, houve perdão, a pessoa sente-se feliz e com alegria, porque atingiu aquilo que era o objetivo, o pretendido que Deus nos ordena. Preocupa-se com assuntos individuais ou sociais que oprimem as pessoas. São pessoas que gostam de falar de alguns destes assuntos sociais, do bom relacionamento, de quando veem alguém que está com problemas ou que a pessoa A não fala com a pessoa B, automaticamente tem esta capacidade de poder vir e de intervir relativamente para que as coisas possam ser ultrapassadas ou resolvidas. Então, todo este aspecto social realmente são pessoas que se preocupam. São pessoas empáticas, bondosas, receptivas, gentis, compreensíveis, sensíveis e ajuda a carregar os fardos. São pessoas que, por mais que a outra pessoa tenha feito, ela aguenta. E tem este coração amável, bondoso, para que possa depois exercer misericórdia. Portanto, a melhor maneira que nós temos da palavra misericórdia é quando olhamos para o nosso Deus. E se verificarmos nós a agirmos da mesma forma da misericórdia para com os outros, o exemplo que Deus nos deu ao enviar o Senhor Jesus Cristo, para que através dele e através de algo que era mais precioso que ele tinha, realmente ali ele foi morto por nossa causa. E este amor que Deus tem por cada um de nós, mesmo nós ainda estarmos de costas voltadas para ele, ele fez este gesto de amor para connosco. A misericórdia de Deus revela-nos a nós para que nós possamos também, da mesma forma, sermos misericordiosos com os outros.
alguns cuidados relativamente às pessoas que têm este dom ou às pessoas que queiram o exercê-lo também dessa mesma forma. Deve terem atenção que salvar pessoas do seu sofrimento pode impedir o desenvolvimento do trabalho de Deus neles. Portanto, é necessário para que todos nós, como eu falava já no outro exemplo do outro dom, às vezes Deus coloca-nos problemas, dificuldades pela nossa frente para que nós possamos aprender uma lição. E se estas pessoas vêm e aliviam essa dificuldade, a outra pessoa fica sem aprender às vezes a lição. E numa próxima vai cair na mesma situação. Porque não está preparada, porque não passou pelos problemas, não reparou. Portanto, imaginem, só para podermos dar um exemplo, imaginem que tem um teste muito difícil e a pessoa devia fazer o teste, mas chega alguém amigo e diz assim: eu ajudo-te, eu faço-te aqui as respostas. A capacidade de aprendizagem da primeira pessoa vai ser nula, porque ela não raciocinou, não pensou, não pôs à prática ali aquilo que sabia ou que não sabia. O professor, ao ver o teste, não fica com um conhecimento exato da própria pessoa. Então daí nós estamos aqui a falar. Às vezes temos que ter em atenção, porque alguma das aflições que nós vamos tendo é para o nosso bem. Porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as dificuldades, mesmo as provas, mesmo as situações diferentes, Deus está-nos a capacitar para nós podermos desenvolver, para nós crescermos, para nós não sermos mais crianças, mas começamos a ter atitudes já de jovens e crescermos para adultos, para termos maturidade espiritual, para depois, inclusivamente, com esse problema que passou-se, possamos até testemunhar para os outros, para sermos de bênção para os outros, daquilo que realmente Deus fez na vida daquela pessoa que passou por aquelas dificuldades. Deve também ter cuidado para não achar que não é apreciado, portanto, relativamente a este género de situações. Deve estar atento para não se tornar defensivo ou zangado relativamente à fonte de sofrimento dos outros. Talvez para voltarmos ainda no ponto 2, este género de misericórdia é algo muito, às vezes, individual e as pessoas não veem ou não conseguem apreciar aquilo que a pessoa internamente já processou e já desenvolveu relativamente ao perdão. Os passos que a pessoa fez, ou perante as suas dificuldades, em que a pessoa fez-nos mal, maltratou-nos, ou disse alguma coisa, ou agiu com maldade, ou de forma continuada, ou de uma forma muito intensiva, o que acontece é que o processo interno não é visível. E neste sentido, portanto, muitos deste género de situação, este género de misericórdia, não tem essa visibilidade, portanto, não é apreciável dessa mesma maneira. Portanto, relativamente ao segundo, para não se tornar defensivo, zangado relativamente à fonte de sofrimento dos outros. Porque este género de pessoas têm um amor tão grande pelo próximo que ficam a viver o sofrimento do outro. E então são alguns destes cuidados. Portanto, vemos aqui então estes 3 dons e conforme o que eu estava a indicar, não é só para as pessoas que têm estes dons. Todos nós devemos o exercitar. Temos essa responsabilidade e pela palavra de Deus nós somos exortados a sermos servos. E podemos ver vários exemplos que o Senhor Jesus Cristo exerceu sobre a parte do servo, de sermos bons e fiéis servos, de estarmos realmente dispostos a trabalhar, uns numa atividade, outros noutra. O facto de nos preocuparmos, e a própria igreja, eu acho que nós devemos ter uma maior abertura para ações até sociais, para o cuidado, pelos socorros daqueles que passam necessidades, de termos ação. Eu, por acaso, achei interessante uma das igrejas que falavam que havia um departamento dentro da igreja que era da ação social.
E às vezes nós falamos de vários departamentos, mesmo nós aqui na igreja que temos realmente pessoas e grupos, pessoas que estão dedicadas mais a algumas atividades, mas achei muito interessante esta situação. Pessoas que estão preocupadas de ações sociais, de pessoas que estão nas nossas redondezas para poder fazer isso. Inclusivamente, a Igreja Espanhola fez um grande trabalho magnífico há uns anos atrás, por volta dos anos 80, 90, quando nós verificamos aquelas agências dos toxicodependentes, a Remar e outros do género, todas elas partiram de igrejas espanholas, de ministérios de igrejas espanholas. Inclusivamente, há uma província aqui no norte de Espanha que a própria junta ou a própria Câmara, não sei como é que em Espanha está ali assim dividida, mas recordo-me de ouvir esta situação em que toda a parte social do Estado feito naquela zona era encarregue da parte da igreja, ou seja, havia uma pessoa da igreja que foi convidada para tomar conta disso. E então ele mobilizou a área da igreja para prestarem realmente esse auxílio, para poderem realmente ajudar. E hoje em dia nós, e mesmo as próprias autoridades, necessitam de instituições, porque não têm às vezes um contacto no terreno, não estão a viver com as pessoas. E facilmente realmente nós temos oportunidades como igreja de nos podermos envolver, de podermos ir às juntas ou às câmaras a dizer, se for necessário, pessoas, nós podemos dar apoio psicológico e na igreja existem pessoas que tiram e são formadas em psicologia, pessoas que estão enfermeiros, pessoas que são doutores. Portanto, temos esta capacidade e conhecemos realmente de perto e estamos envolvidos com as pessoas de perto, em que devemos nos associar mais a esta ação e este apoio realmente existir. Existe também uma outra organização aqui, que algumas das igrejas aqui também na Zona Norte, também, principalmente aqui na Zona do Porto, que reúnem-se aos sábados e vão dar comida aos sem-abrigo e prestam realmente esse auxílio e aproveitam também, deixam um folheto, dão uma mensagem e vão fazendo este género de acompanhamento. São situações muito importantes que nós vemos na Palavra de Deus também de pormos em prática. E da mesma maneira somos desafiados por este último dom, o dom realmente de misericórdia, em que o nosso amor aqui é posto à prova. E da mesma maneira como Deus teve misericórdia de cada um de nós devemos também ter compaixão por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão lá fora, por aqueles que nos maltratam, pelos próprios inimigos. O Senhor Jesus Cristo diz que realmente assim era fácil nós amarmos aqueles que nos amam. Mas o desafio realmente é nós podermos amar aquele que nos maltratam, porque nós também maltratamos a Deus. Nós viramos costas, nós fizemos muitas coisas. E Ele mesmo assim teve misericórdia e compaixão por cada um de nós e amou-nos de tal forma. Portanto, temos este desafio, estes 3 dons, para também nós pormos em prática como nossa responsabilidade, e aqueles que se identificam claramente podem ter aqui um auxílio de como, e alguns cuidados e formas de como também agir. Realmente o Senhor possa nos abençoar. Vamos ter agora um período de oração, portanto eu desafiava também aqueles que estão a assistir, também aí desse lado, que possas agora parar um bocadinho, 5 minutos, 10 minutos, possas fechar os teus olhos e ter realmente uma palavra de oração. Falares com Deus, abrires o teu coração e desta forma exprimires como falas com uma outra, qualquer pessoa, um amigo teu, um pai, uma mãe, que abras o teu coração e falas com ele, realmente. Por isso nós pedimos também que possas orar realmente por esta igreja local, pelo ministério que temos levado à frente, pela liderança, por as reuniões, portanto, que possas também orar também aqui por nós, mas também, se não tens uma igreja, procura realmente uma igreja. Mas nesta altura eu fazia o desafio em que nesta altura também possas orar. Se tens algum pedido também de oração, que escrevas esse pedido, para que nós também podemos orar por ti. Basta dizeres o teu nome e dizeres a tua situação, o problema em causa, para que nós possamos levar aos pés do Senhor, para que Ele possa também agir. Porque realmente Ele diz para pedirmos que dar-se-nos-á.
portanto, nós agora vamos pedir, vamos falar, vamos ter esta conversa. E desafiava a fazeres o mesmo. Que o Senhor nos abençoe.